Existe uma estratégia de Satanás tão silenciosa que a maioria das pessoas só vem perceber depois que já caiu. E o mais assustador é que ela continua funcionando até hoje. E hoje nós vamos falar sobre ela para que você não venha cair nessa armadilha de Satanás. Se você não é inscrito nesse canal, desde já eu te peço, se inscreve aí, curte, compartilha, porque neste canal a gente vai aprender muito sobre a Bíblia. Muita gente pensa que a queda do homem no jardim do Éden foi no momento em que eles comeram daquele fruto proibido, mas não, na verdade começou bem antes disso. Repara só como Eva e Adão viviam no jardim do Éden. Eles sabiam daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles sabiam que era proibido e passava despercebido aos olhos dele. Só que Satanás entra com a sutileza, ou seja, ele faz primeiro a Eva ter percepção daquela árvore de uma forma diferente. Então repara só que Satanás, ele não poderia fazer ou obrigar eles a comer daquele fruto, mas ele torna atrativo o caminho até fazer eles cair. Da mesma forma é em nossas vidas também. Satanás, ele é muito astuto, ele é muito esperto e muita gente subestima ele. Não tem como a gente vencer um inimigo se a gente não o conhece. Não tem como a gente vencer um inimigo se a gente não sabe as armadilhas que ele usa para fazer o ser humano cair. Então repara só que a Eva, ela nem ligava para aquela árvore, só que Satanás começa a fazer ela perceber essa árvore de uma forma diferente. E a primeira coisa que ele faz é entrar com sutileza. Deixa eu te explicar como o cérebro da gente funciona. Quando algo foge muito do nosso padrão, a tendência do nosso cérebro, da nossa percepção da realidade, é justamente negar, é justamente recuar. Deixa eu te dar um exemplo na prática como isso funciona. Imagina que você decidiu que vai começar a correr amanhã, 5 horas da manhã. Só que você nunca correu na vida, mas você decidiu que você vai correr 5 km amanhã de manhã. Amanhã, quando o seu celular despertar, o que mais provável vai acontecer? Você nem sequer vai conseguir levantar. E se você conseguir levantar, eu acho muito pouco provável que você vai correr isso tudo. A tendência é você recusar, porque você colocou uma meta grande de correr 5 km, só para vocês entenderem a complexidade disso. Só que tem um porém. Se você, por outro lado, em vez de decidir correr 5 km, você decidir que amanhã você vai correr apenas 500 metros, você vai acordar já com uma percepção diferente. Poxa, eu vou correr só 500 metros. No segundo dia, você corre 500 metros de novo. No terceiro dia, você aumenta para 700 metros. No quarto dia, você pode aumentar para 900 metros. No quinto dia, você pode aumentar para 1 quilômetro. Só que, olha só que interessante, pouco a pouco, você vai ver que você vai se adaptando àquela mudança. Então, daqui a um certo tempo, por exemplo, um mês ou até mais, vai chegar uma hora que você vai, de fato, correr 5 quilômetros e muito mais. Mas repara só que esse hábito começou pequeno. Se você tivesse começado já correndo 5 km, muito provável que você não conseguiria. O seu cérebro, geralmente, ele tem essa tendência de rejeitar essa mudança muito grande, entendeu? Uma resistência maior. Não que você não possa fazer, mas há uma resistência maior. É exatamente isso que Satanás faz. Então, se ele tivesse oferecido aquele fruto de uma vez para o primeiro ser humano, se ele tivesse oferecido esse fruto para Eva de primeira, é muito provável que ela recusaria, porque seria algo que fugiu muito do padrão. Como é que ele começa a preparar essa sutileza para que ela nem sequer percebesse que já estava começando a pecar ali? Então Satanás começa a questionar aquilo que Deus havia falado para Eva e para Adão. Então ele começa a falar: é certo que vocês não morrerão se você comer desse fruto. E ele ainda fala mais: é certo que no dia que vocês comer desse fruto, Deus sabe que vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal. Então ele começa a preparar o ambiente. Então ele começa a fazer o caminho até a queda se tornar interessante. Então
Então ele começa a gerar desejo no coração de Eva. Então aquele fruto que antes passava despercebido, agora ela está olhando ele com outros olhos, porque Satanás sabe que se ele conseguir mudar o que você pensa, certamente ele conseguirá influenciar nas suas atitudes. Olha só o que a Eva disse agora em relação ao fruto. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então repara só que o fruto não mudou. O que mudou foi a percepção em relação àquele fruto. E isso fez justamente ela cair e comer do fruto proibido. E como se não bastasse ela comer, ela também deu para Adão comer. Ou seja, ele influenciou ele também a comer daquele fruto proibido. Sim, Satanás também faz isso em nossas vidas. Então a maneira que Satanás tenta fazer a gente cair é justamente essa, é a sutileza. Ele não vai te apresentar o pecado bruscamente, porque ele sabe que você vai recusar, mas ele vai ali, pouco a pouco trabalhando. E Satanás, ele é muito paciente. Ele não tem pressa de trabalhar ali, dia após dia, 1% por semana, 1% por dia, 1% por ano que seja, para ele já tá bom. Porque se ele vê que tá progredindo, ainda que lentamente, ele já tá obtendo vitória. Então, essa palavra que eu quero deixar para os irmãos hoje é justamente essa. Tome cuidado com a sutileza de Satanás. Tome cuidado. Vigia. É por isso que temos que meditar na palavra de dia e de noite. Temos que ser conhecedores da palavra. Não tem como a gente vencer a Satanás sem ser conhecedores da Bíblia, da palavra. Porque o que liberta é a palavra, o que nos dá entendimento é a palavra. Como é que a gente vai vencer um inimigo que a gente não conhece? Não tem como. Então, quando Eva veio comer desse fruto, antes mesmo dela comer, ela já tinha caído no coração dela, ela já tinha desejado, ela já havia deixado aquilo entrar no seu coração. Então a queda não começou no fruto, começou dentro do coração. É por isso que na palavra do Senhor vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele provém as fontes da vida. E da mesma forma que provém as fontes da vida, também provém as fontes da morte. É por isso que a importância da gente blindar o nosso coração, blindar a nossa mente. E a maneira mais eficaz é manter uma vida constante com o Senhor, uma vida de intimidade, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, começar a viver o verdadeiro evangelho. Só assim a gente vai estar preparado para quando Satanás vier nos tentar. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu deixo para vocês meditar no dia de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, curte, compartilha, que a gente vai estar postando mais conteúdo como esse para que a gente venha ser cada vez mais conhecedores da palavra.